Na noite de ontem, dia 24, um detalhe silencioso reacendeu a esperança. E também o mistério. Em um dos casos mais angustiantes do Maranhão. Depois de dias internado, debilitado e sob cuidados médicos intensivos, Anderson Cauã, de apenas 8 anos, voltou para casa. Ele é o único dos 3 que saiu da mata e conseguiu sobreviver. Para os investigadores, esse retorno não é apenas simbólico. Ele pode representar uma virada decisiva em uma investigação marcada por silêncio, contradições e perguntas sem resposta. Tudo começou quando Anderson, Agatha Isabelle, de 6 anos, e Alan Michael, de 4, saíram para brincar em uma área próxima à mata, em Bacabal. Era um cenário comum para crianças da região. Mas o que parecia um dia normal, terminou em um desaparecimento que mobilizou uma cidade inteira. As horas passaram. O anoitecer chegou, e apenas uma coisa ficou clara: as crianças não voltaram. No mesmo dia, moradores se mobilizaram. Pessoas entraram na mata, percorreram trilhas, chamaram pelos nomes das crianças. A busca cresceu rápido. Em poucas horas, Bacabal já estava tomada por voluntários, parentes, curiosos e equipes improvisadas tentando encontrar qualquer pista. Dias depois, Anderson foi encontrado sozinho. Estava fraco, desorientado, sem roupas e em estado de choque. Não sabia explicar exatamente quanto tempo havia passado. Não sabia dizer onde estava. Apenas sobreviveu. A sobrevivência do menino se tornou imediatamente o centro da investigação. Mas havia um problema. Ele estava mal demais para falar. Médicos e psicólogos identificaram sinais claros de trauma. Em casos assim, especialistas explicam que a mente infantil pode bloquear lembranças, misturar fatos ou liberar informações de forma fragmentada. Por isso, Anderson foi mantido internado, sob acompanhamento médico e psicológico com acesso restrito. Mesmo assim, algumas informações começaram a surgir. Segundo o que conseguiu relatar, as crianças entraram na mata, passaram por trilhas fechadas, chegaram até um lago e encontraram uma construção abandonada, escondida pela vegetação. Uma casa antiga, em ruínas, que mais tarde ficou conhecida entre os investigadores como a Casa Caída. Esse detalhe mudou o rumo das buscas. Cães farejadores foram levados ao local indicado pelo menino. O resultado foi decisivo. Os animais confirmaram que as 3 crianças estiveram ali. Pela primeira vez, havia uma ligação concreta entre o relato de Anderson e o que era encontrado no terreno. A partir desse ponto, as buscas se intensificaram. Equipes passaram a concentrar esforços ao redor da casa abandonada, no lago próximo e nas trilhas que ligavam a área à mata mais fechada. Mesmo assim, Agatha e Alan não foram encontrados. O tempo passou. As buscas cresceram. Mais de 500 pessoas passaram a integrar a operação, entre Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Polícia Civil, Marinha, Exército e voluntários. Drones, helicópteros, cães farejadores e mergulhadores foram mobilizados. Então, outro detalhe chamou atenção. Os cães indicaram que o cheiro das crianças chegou até a margem do rio Mearim. Isso abriu uma nova linha de investigação. A possibilidade de que alguém tenha retirado as crianças da região, por meio de embarcação. Com isso, a Polícia Federal entrou oficialmente no caso, ampliando as apurações e passando a analisar hipóteses mais complexas. Enquanto isso, um comportamento específico começou a gerar desconforto na comunidade. Desde o início das buscas, moradores notaram a ausência da mãe e do padrasto das crianças nas incursões pela mata. Em reportagens feitas diretamente no local, era possível ver voluntários, policiais e bombeiros enfrentando o terreno difícil, mas não os responsáveis legais. No próprio dia do desaparecimento, quando Bacabal se mobilizou em peso, relatos e imagens indicam que a mãe permaneceu dentro de casa. Esse comportamento gerou estranhamento imediato e passou a ser discutido nas ruas e nas redes sociais. A Polícia Civil confirmou que contradições foram identificadas nos depoimentos prestados. Por isso, a mãe e o padrasto foram novamente chamados à delegacia e passaram a ser tratados como pessoas de interesse na investigação. As autoridades reforçam que não há acusação formal. Especialistas alertam: reações emocionais variam. Choque pode gerar apatia. Silêncio não é prova.
Mas, em investigações desse tipo, nenhuma incoerência é ignorada. Enquanto adultos eram ouvidos, Anderson permanecia protegido, silencioso, observado. Até ontem, o retorno do menino para casa é visto como um momento-chave. Não porque ele vá apresentar respostas imediatas, mas porque o ambiente familiar pode permitir que novas lembranças emerjam. Psicólogos explicam que, longe do hospital e do ambiente de trauma, a criança pode recuperar detalhes que antes pareciam apagados. Às vezes, um caminho esquecido, um ponto de referência simples, um detalhe aparentemente irrelevante. Anderson continua sob proteção policial. Qualquer contato é monitorado. A prioridade é sua saúde física e emocional. Mas a expectativa é clara. Porque até agora, ele é o único que voltou. Agatha Isabelle e Alan Michael seguem desaparecidos. A mata continua silenciosa. O rio segue sendo observado. Bacabala espera. E agora, com Anderson em casa, a investigação ganha algo que o tempo quase apagou. Uma nova chance de ouvir quem viu e sobreviveu. A pergunta permanece no ar. O que realmente aconteceu naquele dia? A resposta pode estar nas lembranças de uma criança que conseguiu sair da mata. E é por isso que o dia 24 não foi apenas mais uma data. Foi o dia em que a esperança voltou a respirar, junto com o menino que voltou para casa. Mas a volta de Anderson para casa não encerra a história. Na verdade, ela abre uma fase ainda mais delicada da investigação. Com o menino novamente em Bacabal, os investigadores passaram a adotar uma postura diferente. Não se trata de interrogatório. Não se trata de pressão. O foco agora é escuta cuidadosa. Cada conversa é mediada por psicólogos. Cada palavra é analisada com cautela. Especialistas explicam que crianças que passam por situações extremas, como se perder na mata por dias, costumam reconstruir a memória aos poucos. O cérebro protege a criança bloqueando partes do trauma. Com o tempo, em ambiente seguro, essas barreiras podem diminuir. É por isso que o retorno de Anderson é considerado estratégico. Ele não é apenas uma testemunha. Ele é o último a ter visto Agatha e Alan com vida. Nos primeiros relatos, Anderson contou que os três caminharam juntos por um bom tempo. Disse que os primos estavam cansados. Disse que choravam. Disse que em determinado momento eles se separaram. Mas os detalhes desse momento, o como, o porquê, o exato ponto, ainda são nebulosos. E é justamente aí que mora o mistério. Investigadores trabalham com a hipótese de que nem tudo foi lembrado de uma vez. Que partes da história ainda estão guardadas. Não por má fé, mas por sobrevivência emocional. Enquanto isso, a área indicada pelo menino segue sendo analisada. A chamada Casa Caída, o lago próximo, as trilhas e as rotas de saída da mata continuam no radar. A cada novo detalhe lembrado, equipes retornam aos pontos já varridos, agora com outro olhar. Paralelamente, a investigação sobre os adultos avança. A Polícia Civil segue confrontando versões apresentadas pela mãe e pelo padrasto. Horários, decisões tomadas no dia do desaparecimento, reações iniciais e a ausência nas buscas continuam sendo analisadas tecnicamente. Nenhuma conclusão foi anunciada, mas os investigadores tratam o caso com extremo rigor. Fontes ligadas à investigação afirmam que comportamento e narrativa precisam fazer sentido juntos. Quando isso não acontece, o alerta é acionado. Outro ponto que pesa é o tempo. Quanto mais os dias passam, mais difícil se torna localizar vestígios físicos. A mata se fecha. O rio muda. Pegadas desaparecem. Por isso, a investigação depende cada vez mais de reconstrução de cenário, depoimentos e cruzamento de informações. É nesse contexto que Anderson se torna ainda mais central. A Polícia Federal, agora oficialmente no caso, trabalha com bancos de dados, registros de embarcações, movimentações incomuns e possíveis conexões fora do município. Nenhuma hipótese é descartada, mas nenhuma é anunciada sem prova. Enquanto isso, Bacabal vive um clima de espera silenciosa. Moradores continuam atentos. Voluntários seguem oferecendo ajuda. Mas a cidade já não tem o mesmo barulho dos primeiros dias. O cansaço chegou. A angústia ficou. E no centro de tudo isso está uma criança de 8 anos, tentando voltar à rotina, enquanto carrega nas costas o peso de ser a única que voltou.
Psicólogos alertam. Anderson não pode ser visto como solução. Ele é uma vítima. Tudo precisa respeitar seus limites. A prioridade é que ele esteja seguro, amparado e protegido. Ainda assim, a esperança existe. Porque, em investigações como essa, às vezes uma única frase muda tudo. Um detalhe esquecido. Um caminho lembrado de repente. Um ponto de referência simples. Agatha e Alan seguem desaparecidos. Mas a história ainda não acabou. A volta de Anderson não encerra o caso. Ela apenas reacende a pergunta que ninguém consegue ignorar. O que realmente aconteceu naquela mata? E a resposta, se existir, pode surgir no tempo certo. Na memória de quem conseguiu voltar para casa.